Olá, bem-vindo a mais um programa Pique Total. Sou o professor Alexandre Evangelista e nesta edição eu quero propor algo diferente. Eu vou fazer um bate-papo com vocês. Eu vou falar sobre dicas, mercado de trabalho, saúde e atuação profissional. Vou fazer uma análise bem rápida de onde estamos, para onde vamos e se nós, como profissionais, estamos vencendo as demandas do mercado. Aproveite, o Pique Total está bem bacana, vale a pena conferir. Então veja, uma das questões muito importantes que a gente precisa se preocupar hoje em dia, e eu falo como educador físico, como profissional da área de saúde, será que realmente o mercado de trabalho, ele é bacana, ele é bom? Para você profissional que está se formando agora, ou mesmo para você profissional que já atua há muitos anos no mercado, está um pouco desmotivado, será que existe espaço para todos nós? Será que o mercado é próspero? Será que a gente vai conseguir pagar as contas no final do mês, trabalhando na área de saúde, mais especificamente na área da educação física, prestando serviço para a sociedade? Pois bem, para responder essas perguntas, então, eu reuni aí uma série de informações que eu quero dividir com você, para que a gente consiga discutir isso. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quais são as recomendações atuais de exercício? Então, vamos analisar aí como está o mercado em relação à prescrição do exercício, analisar o mercado através de como a sociedade nos vê. Então, a pergunta que se deve fazer é: hoje em dia, será que as recomendações atuais que nós temos aí nos guias de saúde, e eu trago para você aqui o guia do Colégio Americano de Medicina Esportiva, do American College, será que essas recomendações, para que a gente atinja o objetivo dos nossos clientes, será que elas são suficientes? Porque veja, quando eu falo em objetivo de cliente, quando eu falo em atuação profissional, o profissional que tem sucesso no mercado de trabalho, normalmente é aquele que consegue atingir bons resultados e consegue atingir os objetivos do cliente no menor espaço de tempo possível. Infelizmente, hoje, a nossa sociedade vive assim. Quando se fala em prestação de serviço, quando você, por exemplo, vai a um restaurante, você quer ser bem atendido, você quer que o seu prato venha de acordo com aquilo que você pediu, você quer que a bebida venha de acordo com aquilo que você pediu. E quando nós trabalhamos com prescrição de exercício, seja aí no personal trainer ou então em outra situação, o nosso cliente também quer ser satisfeito, o nosso cliente também quer ter a sua demanda, a sua necessidade atendida. E aí nós, como profissionais, o que a gente faz? A gente estuda, vai atrás de informação. E essa informação, os guias atuais que nós temos hoje em dia, será que eles suprem necessidade? Então vamos dar uma olhadinha aí, dá uma olhadinha no slide, olha só. A recomendação para prescrição de exercício aeróbio, exercício resistido, começou lá na década de 90 pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva e pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos. E o que se recomendava na década de 90? Que você acumulasse 30 minutos de atividade física, de preferência todos os dias. Isso em relação ao exercício aeróbio. Em relação ao exercício resistido, ele era reconhecido, mas não tinha uma prescrição específica. E aí, acompanhando o slide, você pode perceber que essas recomendações elas foram evoluindo. Vamos dar uma olhada lá em 2011, por exemplo, né, que é a recomendação mais atual que a gente tem. Se bem que ela já foi atualizada, mas vamos levar em consideração essa de 2011. Em relação aos exercícios aeróbicos, dá uma olhada. Então recomenda-se que a pessoa, o nosso aluno, ele realize 150 minutos de atividade intensa ou moderada aeróbica por semana, ou então 75 minutos de atividade vigorosa. Isso quer dizer o quê? Se o seu cliente tem tempo, ele pode trabalhar, segundo essas recomendações, com 150 minutos de atividade física de forma moderada. Agora, se ele possui pouco tempo, então você precisa dosar e aumentar a intensidade. Aí recomenda-se 75 minutos de atividade vigorosa, ou seja, um trabalho intervalado de alta intensidade, por exemplo, no caso da prescrição aí mais aeróbia, da resistência. Então veja, as coisas começaram a mudar, né? Na década de 90, sabia-se que se você acumulasse 30 minutos de atividade por dia já estava bom. Em 2011, já se sabe que o que parece valer aí é a qualidade, não a quantidade de exercício. E a gente tem um grande problema, né? Hoje o nosso cliente ele não tem muito tempo para treinar. Se ele te contrata como personal, por exemplo, se ele requisita seus serviços, ele pode ir até o espaço aí, a academia ou a clínica, 2 a 3 vezes na semana.
Então você não consegue trabalhar com ele, ou o cliente não consegue ter 150 minutos por semana para trabalhar. E aí nós ficamos então, no cenário atual, com a opção B, ou seja, 75 minutos de atividade vigorosa. Isso é um dos motivos, né, que explica por que o exercício intervalado faz tanto sucesso. Pois bem, de volta aí no quadro, dá uma olhadinha. Olha só, quando se fala em exercício resistido, então hoje a recomendação é que se pratique musculação pelo menos 2 a 3 vezes na semana, com exercícios para os grandes ou os principais grupamentos musculares. E aí recomenda-se que você use de 8 a 10 exercícios, com séries de 8 a 12 repetições. E a carga de preferência é entre 70% e 85% do máximo. Então veja, essas são as recomendações atuais. Então realizar exercícios aeróbios, 75 minutos por semana, e trabalhar com complemento de musculação de 2 a 3 vezes na semana. Pelo menos aí 8 a 10 exercícios por sessão, os principais grupamentos musculares, 8 a 12 repetições, cargas entre 70% e 85% de 1RM. Essas são as recomendações atuais que nós temos de exercício. Porém, aqui fica a grande pergunta. A grande pergunta que nós fazemos. Quer dizer então que as atividades aí mais voltadas ao exercício físico, porque o que nós temos aí é uma diferença entre atividade física e exercício físico. Então a pergunta que se faz é, será que eu posso mesclar as atividades físicas com exercício físico? Porque o que é o exercício físico? Nós vimos no slide anterior exercício físico. Um indivíduo que vai para a academia ou por espaço de saúde 2 a 3 vezes na semana. Será que ele pode complementar isso com a atividade física? O que é atividade física? Ele caminhar, um ponto de ônibus a mais, ele de repente subir e descer escadas, ele não usar o elevador no serviço, então isso relaciona-se à atividade física. De repente ele lavar louça, despejar o lixo, subir e descer 2, 3 degraus de escada, aí 2, 3 lances de escada para jogar o lixo lá embaixo, no prédio, por exemplo. Então isso é atividade física. Vamos dar uma olhadinha aí? O que a literatura recomenda como atividade física? Então a literatura recomenda que você faça atividade física todos os dias, caminhar, subir escadas, ir passear com o cachorro, todos os dias você tem que fazer atividade física. E associar a isso o exercício aeróbio com os exercícios de força e flexibilidade. Quando nós falamos em exercícios aeróbios de força e flexibilidade, isso diz mais respeito aí ao exercício físico. Então exercício aeróbio pelo menos 3 a 4 vezes na semana, no mínimo 3 vezes, em cima daqueles 75 minutos de atividade vigorosa, e exercício de força aí de 2 a 3 vezes por semana, e evitar ao máximo possível a inatividade física, ou seja, quanto mais tempo você ficar deitado ou sentado, pior para você. Pois bem, visto isso, quando nós falamos então em recomendações atuais, dá uma olhadinha de novo no slide. Você já pensou nisso? Vamos fazer de conta que você decida realizar apenas 30 minutos de atividade física. Siga a recomendação ainda lá da década de 90. Dá uma olhadinha aí, olha só. 30 minutos de atividade física representa a 48ª parte de um dia. Isso quer dizer o quê? Não adianta nada você realizar aqueles 30 minutos de exercício ou atividade física e passar o resto do dia sedentário. E esse é um grande problema. Então, essa é a principal interrogação, a primeira interrogação que fica quando nós atuamos no mercado de trabalho. Será que as recomendações atuais são suficientes para vencer e suprir a necessidade do meu cliente? Uma pergunta que fica: quem faz exercício tem um comportamento menos sedentário quando está fora da academia? Porque aqui a gente entra em outra questão. Eu faço exercício. Então, quando eu estou na academia, eu vou, eu corro, eu pedalo, eu nado, eu empurro, eu puxo, eu levanto peso, eu faço tudo bonitinho com o manuscript. Só que fora da academia eu sou muito sedentário. Eu fico muito tempo sentado, eu evito subir e descer lance de escada, eu evito ficar muito tempo caminhando para lá e para cá, eu sento e fico 8 horas por dia na frente do computador. Será que isso resolve o meu problema? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Esse estudo bem interessante, publicado em 2012, ele compara indivíduos que são insuficientemente ativos e indivíduos suficientemente ativos. Então você pode ver aí na primeira coluna, né, as primeiras 2 barras. A barra cinza significa o indivíduo que é insuficientemente ativo e a barra preta significa o indivíduo que é ativo. O tempo que eles ficam sentados fora da academia não é significativo. Da mesma forma, o tempo que eles ficam de pé, standing lá, também não é significativo. E o tempo que eles ficam caminhando, ou seja, stepping,
não é significativo. Só existe diferença significativa quando nós falamos em exercício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu estou fora da academia, eu que faço exercício, eu tenho um padrão de sedentarismo extremamente semelhante àquele indivíduo que não faz academia. E aí você já consegue entender por que às vezes o seu cliente tem até um bom resultado nos primeiros 2, 3 meses que ele faz exercício, mas depois ele estagna. A primeira dúvida que nós temos aí a ser respondida é: fora da academia, o seu cliente, o seu aluno também mudou os hábitos ou não? A academia por si só, será que é suficiente para fazer com que seu aluno perca peso e atinja o seu objetivo? Lembra do restaurante. Será que o prato que você serviu satisfaz a necessidade do seu cliente? E olha só, uma pergunta: você sabia que é mais fácil parar de fumar do que emagrecer? Se você tentar largar o cigarro agora, existe 15% de chance de você não voltar a fumar novamente. Agora, se seu intuito for emagrecer, você tem apenas 5% de chance de perder peso e não voltar a ganhar em 12 meses. Essa é outra questão que vem da ciência. Então é preocupante. O nosso cliente que quer emagrecer, ele já tem aí quase que 95% de chance de não ser bem sucedido. E por que isso acontece? Porque nós, como profissionais, às vezes, não orientamos corretamente o nosso cliente. E o cliente também tem culpa. Ele acha que só o fato de ele estar na academia já é suficiente para que ele consiga atingir o objetivo. E quando ele está na academia, ele vai, ele transpira, ele sua, ele sai cansado, sai acabado. Só que aí o resto do dia ele é sedentário. Então é necessário mudar os hábitos de vida também fora da academia. E aí vem uma boa pergunta. Pensando em mercado de trabalho, eu vou ter público para trabalhar? Né? Porque a primeira pergunta que veio é: será que as recomendações atuais são suficientes? Nós vimos que não. Se o cliente não se conscientizar que ele precisa mudar hábitos fora da academia, ele não vai conseguir ter o seu objetivo alcançado. E aí vem a pergunta, né? Eu vou ter público para trabalhar? Você que está saindo no mercado de trabalho agora, vai ter público? Essa é a boa pergunta. E a má pergunta? Como educadores físicos, aqueles nós que já estamos no mercado há muito tempo, nós estamos vencendo a guerra, principalmente contra a obesidade e contra o sedentarismo? Vamos ver alguns dados interessantes? Olha só a prevalência de obesidade em mulheres no mundo. Veja, o Egito, olhando de baixo para cima, o Egito é o país que mais mulher obesa tem. Quase 40% das mulheres naquele país são obesas. Olha os Estados Unidos, é o segundo país com o maior número de obesas que existe no mundo. E o Brasil figura entre os primeiros países no mundo com maior prevalência de mulheres obesas. Nós conseguimos aí ter quase que 15% das nossas mulheres obesas. E aí vem outro dado interessante, né? Quando nós analisamos os Estados Unidos. Olha só como era a prevalência de sobrepeso e obesidade na década de 90 e como é lá como foi em 2010. Então, quanto mais clara é a figura, ou seja, quanto mais claro o estado norte-americano, menor o índice de obesidade ou sobrepeso. Quanto mais laranja, mais escuro, maior índice de sobrepeso. Então veja como era na década de 90 e como estava em 2010. Ou seja, o sobrepeso e a obesidade aumentou exponencialmente nos Estados Unidos. E será que isso é epidêmico? Será que isso está no mundo inteiro? Vamos ver no Brasil. Olha só como era a obesidade na década de 70, década de 80, anos 2000 e em anos mais recentes. Então veja você, masculino e feminino. Década de 70, nós tínhamos aí 18,5% das pessoas do sexo masculino com excesso de peso. Anos 2000, 2008, 2009, mais de 50% dos homens têm excesso de peso. E isso também acontece com a obesidade. Já no sexo feminino, lá na década de 70, menos de 30% da população brasileira do sexo feminino tinha sobrepeso. Já nos dias mais atuais, 48% das mulheres estão com excesso de peso. Assim como também houve aumento exponencial das mulheres em relação à obesidade. Então, nós, infelizmente, parece que como educadores físicos, estamos perdendo a guerra. E aí nós fizemos um paradoxo, não é? Tem mercado para todo mundo, tem espaço para trabalhar, porém, nós estamos perdendo a guerra. E isso é preocupante.
Vamos continuar então com os dados interessantes que nós temos. Dá uma olhadinha aí. Como é que a gente pode tentar mudar esse cenário então? Então, primeira coisa, nós vimos que quando se fala em recomendação atual, se o nosso cliente não mudar os hábitos, talvez ele não atinja os objetivos. E nós, como profissionais, precisamos entender que lá na década de 90 prescrevia-se em cima de volume, então quanto mais melhor. E nos dias atuais, em dados mais recentes, a gente viu que a figura mudou. Primeiro, o nosso aluno não tem tempo, e segundo, como profissionais, nós devemos investir mais na intensidade de treino, mais na qualidade, para que a gente consiga modificar o status quo do organismo do meu aluno, para que ele passe a fazer com que o organismo potencialize mais o gasto calórico, tanto durante lá na academia, quanto no decorrer do dia. Então a ideia é fazer com que você mude de forma fisiológica o seu organismo através do exercício. E como eu consigo isso? Através da intensidade. Muito bem, vamos lá. Outra coisa que nós vimos, parece que nós estamos perdendo a guerra. E o que a gente pode fazer para ganhar a guerra? Então vamos lá, olha só que interessante os dados do Ministério da Saúde, que saíram aí no último Vigitel, o ano passado. Indicadores de atividade física por escolaridade. O governo concluiu, numa pesquisa, nosso sábio governo, quanto maior a escolaridade, maior a prática de exercícios no tempo livre. Isso quer dizer o quê? Quanto mais informação você tem, menos sedentário você é. E nós, como educadores físicos, precisamos bombardear o nosso cliente de informações. Seja através de posts no Facebook ou redes sociais, seja através de entrevistas, seja através mesmo de o próprio WhatsApp mandando informações, dicas diárias de saúde para o nosso cliente. Nós devemos informá-lo para que ele fique cada vez menos tempo na frente da televisão e use cada vez mais o seu tempo livre para praticar exercício. Então, uma informação importante, nós devemos mudar a forma da sociedade pensar e cabe a nós, profissionais de saúde, fazermos isso. E aí vem a pergunta, Diante disso tudo, para onde nós vamos? E agora? Hoje esse é o cenário, obesidade aumentando, sobrepeso aumentando, nós como profissionais, às vezes não sabendo trabalhar com controle adequado de carga de treino, esse é o cenário atual. Agora, o cenário futuro, para onde nós vamos? Primeira coisa, nós devemos investir em políticas públicas. Olha o CDC norte-americano, Center of Disease Control. Ele estima que a inatividade física vai fazer com que os Estados Unidos gaste 77 bilhões por ano com custos médicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os americanos gastam uma fortuna só para tratar problemas que poderiam ser combatidos se a pessoa praticasse exercício. Eles sabem que os programas médicos hoje, eles gastam por ano 84 bilhões para curar as doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, depressão, câncer e artrite. Então só essas 5 doenças faz com que os Estados Unidos gastem por ano 84 bilhões de dólares. É muita coisa. Uma coisa importante que a gente precisa pensar em relação à política pública, informações aí do CDC. Para cada $1 investido em programas de atividade física, você economiza 3,20 dólares. Então, ou seja, se você vai lá na academia e paga, por exemplo, R$100 por mês na academia, você vai economizar com custos de saúde por mês R$300. É o triplo. Então, vale a pena investir em saúde? Claro que sim. A academia é cara? Claro que não. As pessoas que se participam em atividades, olha lá, de cunho moderado ou então vigoroso, elas diminuem problemas ou doenças crônicas na ordem de 30% a 50%. Outra coisa importante, uma pessoa que se exercita regularmente, comparada com aquela que não se exercita, gasta por mês, em média, menos de 300 dólares, comparado com aquela que não se exercita. Então, moral da história, a pessoa que se exercita, ela gasta aí mais ou menos, com custos médicos, mais ou menos 1.000 dólares. Aquela que não se exercita gasta quase 1.400 dólares. Então é uma economia absurda ao final do ano. Se apenas 10% dos adultos no mundo inteiro fizessem caminhadas, um programa simples de caminhada, nós iríamos economizar aproximadamente 5,6 bilhões de dólares por ano. Ficou claro?
Então veja, é importante que você oriente o seu aluno a se engajar num programa de atividade física que seja. E o interessante é que ele combine atividade física com exercício físico. Pois bem, estamos na pergunta para onde vamos. Nós entendemos que é preciso conscientizar o cliente, é preciso trabalhar com medidas de política pública. Agora, a gente também precisa entender o mercado. Como é que é o nosso mercado do fitness hoje em dia? Vamos observar. Olha só em 2014, o Brasil teve um crescimento de 60% aí do número de academias. Ou seja, em 2014, contabilizou-se 31 mil academias espalhadas pelo território nacional. Calcula-se também que a indústria brasileira, só o ano passado, faturou mais de 2,5 bilhões de reais com produtos do fitness. Só que aí a gente tem um problema muito grave. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só o número de alunos que frequentam as academias. 7,69 milhões. Pessoal, vamos pensar aqui rapidamente. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Apenas 7 milhões estão regularmente matriculados em academias. O que isso quer dizer? Que menos de 5% da nossa população está regularmente matriculada em academia. É pouco? É muito pouco. Tem alguma coisa errada. Se nós tivermos um crescimento absurdo de academia, se nós tivermos aí um ganho absurdo no segmento fitness, por que as pessoas não estão procurando as academias? Mas aumentou o número de academia? Aumentou. Aumentou o número de pessoas que procuram academia? Aumentou também, é claro, mas isso não representa aí nem 5% da população. E esse é um grande problema. Vamos continuar, vamos dar uma olhada aqui ainda. Olha só, onde estamos no mundo fitness? O Brasil é o segundo país no mundo com o número de academias. Então veja, no slide anterior você viu 31 mil, aí tem 24 mil. É porque esse dado desse slide agora é de 2013. Então veja, olha só, independente disso, o Brasil, o dado mais importante do slide o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de academias, só perde para os Estados Unidos. E aí isso é um grande problema, porque olha só, 7 milhões de alunos só fazem academia. Dá uma olhada nos Estados Unidos, tem 30.500 academias. E 50 milhões de americanos frequentam essas academias. Esse é um grande problema que a gente tem que encarar. O brasileiro não tem hábito de frequentar a academia. Continuando com a pergunta, vamos pensar agora no ano que vem, 2016. Quais são as 10 maiores tendências para 2016? Então vamos acompanhar lá. Primeiro, tecnologia. Nossos alunos investem cada vez mais em tecnologia. Segundo, treinamento usando o próprio peso corporal, os exercícios calistênicos voltaram à moda. Terceiro, exercício intervalado de alta intensidade. Olha só, investimento na intensidade, na qualidade de treino, porque as pessoas têm pouco tempo. E as pessoas se conscientizaram e começaram, os educadores físicos, os profissionais, começaram a usar a fisiologia para prescrever exercício. Eu preciso adaptar o organismo do meu indivíduo para melhorar a máquina biológica. Segundo, treino de força. Treino de força nunca vai sair da moda. E o quinto, que é importante, experiência e educação profissional. O que isso quer dizer? Hoje o profissional que não se atualiza, seja em cursos de pós-graduação ou cursos rápidos de formação, ele está fadado ao fracasso. Então as 5 principais tendências, a educação continuada é a 5ª maior tendência para o ano que vem. Se você, profissional, se formou ou pensa que terminou a graduação, você pode ficar bonito sentadinho, esquece, você vai ficar para trás. É importante que você se atualize, é importante que você busque cursos de informação o tempo inteiro. Isso deve ser feito constantemente durante toda a sua carreira profissional. Sexto, personal training. O personal training está na moda. 7ª maior tendência para o ano que vem. Funcional ou fitness funcional, treinamento funcional, atividades aí que se assemelhem às atividades da vida diária. Programa para idosos, 8º. E nona tendência, exercício e perda de peso. E por fim, a 10ª tendência é a yoga. E você tem ao final as outras 10 tendências, somando aí 20 tendências para o ano que vem. Vocês viram como é fundamental, então, você estar antenado nas necessidades do mercado e nas novas tendências? E aqui eu quero pegar um gancho. Eu quero que você pense na 5ª tendência.
atualização profissional. Olha só que curioso, né? Que interessante que eu peguei no site lá da Infomoney. Quanto uma pós-graduação aumenta a sua remuneração? Olha só, estudo mostra que profissionais com mestrado ou doutorado ganham, em média, 137 mais que aqueles com apenas graduação no currículo. Mas vamos falar em mestrado e doutorado, vamos pensar num lato sensu mesmo. Uma pós-graduação, uma especialização. Dá uma olhadinha que interessante. Profissionais com graduação, eles ganham em média aí pouco mais do que R$5.000. Agora, profissionais com pós-graduação, lato sensu, por exemplo, eles ganham aí mais de R$9.000. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que profissionais com algum curso de pós ganham até 60% mais do que os que possuem apenas a graduação. Por que isso acontece? Os donos de empresa, inclui-se as academias, entendem que para aumentar sua competitividade é necessário manter ou ter seus colaboradores atualizados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a ficha caiu. Se você não se atualizar, se você não for atrás, dificilmente você consegue acompanhar as tendências do mercado e dificilmente você consegue satisfazer a necessidade do seu cliente e da empresa onde você está. É a mesma coisa que o seu cliente pedir um prato extremamente requintado e você aparecer com pão com mortadela para ele. Por quê? Porque simplesmente você não sabe fazer mais do que um pão com mortadela. É importante que você se atualize como profissional. Veja, aqui fica a dica. Eu dei a informação. Cabe a você usá-la com sabedoria. Muito obrigado pela sua atenção. Se você quiser saber um pouquinho mais, me mande um e-mail, a gente conversa. contato@alexandrelevangelista.com.br. Também busque, atualize-se, vá atrás de cursos de pós-graduação. Me mande e-mail que eu posso te dar algumas dicas bem bacanas sobre como fazer para se atualizar. Um grande abraço e obrigado pela atenção.